Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje estamos com mais um tema forte. Fique comigo que nós estaremos estudando mais um tema de super avalia, né? Muito importante esse tema. Olha só, o tema de hoje vamos lá. Fogo eterno, tormento eterno, de dia e de noite atormentados para todo sempre. São expressões que aparecem em alguns versículos bíblicos em que o sistema religioso se apodera para aprisionar pessoas. E nós estaremos falando deste tema hoje. Olha só, meu irmão, vou deixar aqui 2 versículos, deixar bem claro que existem outros, mas vou deixar talvez os 2 principais, mas com certeza esses são suficientes para você entender. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 41 e o 46, está escrito o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No fim, vou fazer uma colocação importante sobre este versículo. Então, no fim deste vídeo, nós vamos fazer uma colocação importante. Vamos para mais um versículo. Olha só. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, Meus queridos, você que acompanha o canal Voz das Nações, é sabedor que nós utilizamos da simplicidade da Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Tenho esses detalhes aqui no original. Por que eu não vou passar? Só se houver uma necessidade que eu irei passar. Porque o projeto do canal Voz das Nações é explicar a Bíblia com a própria Bíblia, com os recursos que nós temos. Ou seja, uma pessoa, por mais simples que ela seja, ou por mais, talvez, que ela não consiga ter acesso a algumas informações, eu tento mostrar que é possível sim, a Bíblia explicar a própria Bíblia por si só. Por exemplo, a versão que você tem é suficiente para você resolver os problemas, porque, como um outro vídeo que eu fiz, dizendo que o contexto resolve. O contexto sempre resolve, ainda que uma tradução comete um erro, ainda que houve um erro dos copistas, ainda que houve algum erro, a própria Bíblia, aquela própria tradução é capaz de resolver aquela situação pelo contexto. Mas tudo bem, olha só, espero que você tenha entendido, né? Você que está chegando agora no canal Voz das Nações, aqui, meu irmão, nós não utilizamos palhaçada para enganar as pessoas. As pessoas vão para o original e falam assim, isso significa pão assado. Aí a pessoa, quando não tem acesso lá, vai dizer que é pão assado mesmo. Mas aqui, meu irmão, a Bíblia, eu mostro que a Bíblia que está na sua mão, nas minhas mãos, é suficiente para auto se interpretar. Muito bem, voltando aqui, o fogo eterno, tormento eterno, a expressão de dia e de noite, atormentado para todo sempre, meu querido, são ferramentas, armas na mão do sistema religioso, para dizer que existe um lugar que os perdidos serão lançados. Aquelas pessoas, por exemplo, que não obedeceram os seus líderes, aquelas pessoas que não entregam o dízimo, não comer pão, não beber suco, vão para este lugar e vão ficar eternamente lá. Mas vamos trabalhar aqui, você vai entender este assunto. Olha só, eu faço questão de colocar aqui também para ficar bem frisado, olha só. Usam estes versículos e outros que dizem as mesmas coisas para afirmar que existe um lugar em que as pessoas perdidas ficam queimando para sempre, porém, desconsidera o linguajar bíblico, e nós vamos para ele agora. Vamos, venham comigo. Você vai me ajudar aí, acompanhando, e ver que é um linguajar bíblico e que não significa o que o sistema religioso dizem significar. Vejam, Isaías capítulo 34, do versículo 4 ao versículo 10, está escrito o seguinte:
Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada na gordura do sangue de cordeiros e bodes, da gordura dos rins dos cordeiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozrã, ou Bozrá, não sei se a expressão é essa, Bozrá, e grande matança na terra de Edom. Isso mesmo. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar. E o seu pó se engrossará com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Agora, preste toda atenção agora. Eu tive que ler isso aqui para você entender em que lugar estaria acontecendo o que eu vou ler agora. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em perras ardente. Versículo 10. Nem de dia e nem de noite se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Queridos, sem enrolação, a pergunta, vamos ver aqui, não coloquei aqui, mas olha só, a pergunta que eu faço. Esta situação está acontecendo hoje, nesses lugares que foi colocado aqui, em Edom, e naquelas localidades, porque o texto está dizendo que nem de dia e nem de noite se apagará. Então este fogo, essa questão tem que estar lá até hoje, para sempre a sua fumaça subirá. Ou seja, observa, meu irmão, observam vocês que estão na sintonia, que é uma expressão bíblica. Se você viajar para lá agora, não tem nada disso acontecendo, embora o texto está dizendo que nem de dia nem de noite se apagará, que é para sempre, mas é uma expressão bíblica. Vamos correndo aqui, vamos lá, Jeremias capítulo 17, versículo 27, mas se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado, e para não o trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Olha só, esta profecia se cumpriu, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 19 e 21. A pergunta que faço, as portas e os palácios de Jerusalém estão com fogo até nos dias atuais? Porque o texto está dizendo que não iria se apagar. Olha só para você ver que a Bíblia, ela existe um contexto, e este contexto precisa ser respeitado, senão você não vai conseguir entender. Vamos para mais uma passagem, vamos aqui, deixa eu organizar aqui bonitinho, para você ficar feliz, tá bom? Fica triste não, que nós vamos vencer a batalha. Olha só, Ezequiel capítulo 40, Ezequiel capítulo 20, versículo 47 e 48, e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde, toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Pergunto, existe um fogo queimando até hoje aquele bosque? Porque o texto está dizendo que não iria se apagar. Olha só para você ver, meu irmão. A resposta é óbvia, lógico que não tem fogo nenhum. Vamos correndo aqui, vamos correndo para você entender. Que hoje o objetivo não é explicar texto por texto, é explicar o sentido das palavras. Em outro momento eu trago texto por texto, aí será mais fácil os detalhes. Porém, hoje é só mostrando que a Bíblia, ela se explica. Judas capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Pergunto, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? É uma pergunta retórica. Você sabe que é óbvio que não. Mas o texto está dizendo que era o fogo eterno. Ué, se é fogo eterno, se fogo eterno significa isso que a religião ensina, era para você ir lá em Sodoma e Gomorra e encontrar fogo queimando lá continuamente. Olha só. Então vamos para 1 Crônicas 23, versículo 13. Os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, e ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para servir e para darem a bênção em seu nome eternamente. Olha só, meu irmão, agora eu vou ler aqui, olha só, agora eu vou ler. Nós lemos em 1 Crônicas, agora nós vamos ler em Êxodo. Vamos lá. Êxodo capítulo 21, versículo 6. Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela. Sovela, é isso mesmo. E ele o servirá para sempre. Olha aqui comigo agora a pergunta, olha a colocação que eu faço aqui nesses dois textos que foi lido. Olha só. Vamos lá. Se eu não entendo a linguagem bíblica, vou ter que afirmar que as pessoas nunca iriam morrer, pois iriam servir eternamente para sempre. Que pessoas? Essa aqui de 1 Crônicas e essas aqui de Êxodo capítulo 21. Porque aqui o escravo, iria furar a orelha dele com uma sovela, e ele tinha que servir para sempre. Então ele tanto os filhos de Arão, que estão dentro desse contexto, e esse escravo aqui, meu irmão, ele teria que viver eternamente, porque o texto está dizendo que ele iria servir eternamente. Simples. Vamos lá. Olha só que interessante. Estou correndo aqui para ver se eu consigo fazer num tempo bem tranquilo. Jonas capítulo 2, versículo 6. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Sabemos que esse para sempre durou 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1, versículo 17. Olha só, Jonas falou que a terra o tinha encerrado para sempre, mas este para sempre era 3 dias e 3 noites. Jonas 1, 17. É a linguagem bíblica. A pessoa pega a Bíblia e quer colocar ela no século 21 com as linguagens de hoje para criar heresias, Agora vamos lá. 2 Reis capítulo 5, versículo 17. Acho que você está vendo aí, deixa eu centralizar bonitinho aqui. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Deveríamos então concluir que a família de Geazi nunca encontraria o seu fim, e que assim a lepra se perpetuaria por toda a eternidade? Uma pergunta. Naturalmente que esse para sempre em relação a Geazi se estenderia até que sua geração se extinguisse. Deu para você entender? Olha só, 2 Reis 5,17. Mas tem a descendência desse moço até hoje com lepra, com franciscamento, com urucubacamento? Obviamente que não, meu irmão. Obviamente que não. Agora vamos à colocação de Mateus 25:46, porque será de suma importância para você entender. Olha só, está lá no início, eu disse isso, Deixa eu colocar numa posição aqui legal para você. O texto diz o seguinte, Mateus 25, vou ler o versículo 46. Irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No fim vou fazer essa colocação que eu estou fazendo agora, Eu coloquei essa observação aqui exatamente para não passar muito em branco isso aqui, porque é de suma importância. Olha só, o argumento utilizado é que as mesmas expressões, a mesma colocação é usado para tormento eterno como para vida eterna. Então eles dizem, se o tormento eterno não é o eterno como nós falamos,
é um eterno que foi passageiro, né, com um limite de tempo, a vida eterna também está na mesma condição. Só que eu vou te deixar uma regra simples. Eu digo para você que o canal Voz das Nações trabalha de maneira simples. Eu poderia estar utilizando os termos nos originais aqui, meu irmão. Tem tudo preparadinho, tudo organizadinho, mas não é o propósito do canal Voz das Nações. Só vou te dar uma dica simples, sem peso no sentido que você tem que ir no original, tem que ir para o Japão, você tem que ir para Júpiter, sem esse peso. Olha só, é só você analisar o seguinte: como que eu entendo com eterno que é tempo limitado ou eterno que é eterno mesmo? Como que eu entendo? Muito simples. Quando você estiver lendo, observa se este eterno está entrelaçado com Deus ou não. É simples, é só você fazer esta observação. O eterno que você leu, ele subsiste em Deus ou ele está separado de Deus? Só você analisar esse eterno aqui. Este eterno aqui está deslocado de Deus, meu irmão, deixa eu usar esse termo. E este eterno aqui está entrelaçado. O eterno, só você analisar, Deus está sustentando. Para ser eterno, tem que ter a sustentação de Deus, está entrelaçado em Deus. E se o eterno está fora de Deus, ele não é o eterno que a religião diz ser. Então é simples. Quando você lê para sempre, para todo sempre, eterno, é algo que está entrelaçado com Deus, sobrevive em Deus, está vivendo em Deus, porque a vida eterna está em Deus. O tormento eterno, não, senhor, está muito fora de Deus. Usa essa regrinha aqui, que será suficiente. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Eu quero dizer que em um outro vídeo eu vou trazer este tema, pegando versículos, trabalhando, por exemplo, aqui falou a questão deixa eu ver aqui um negócio aqui, a questão é o Apocalipse mesmo, que falou que da besta, o falso profeta. Hoje o sentido do vídeo, hoje o propósito foi trabalhar a questão de fogo eterno, tormento eterno, dia e de noite, atormentados para todo sempre, etc. Então vou ficando por aqui, peço o seu like, peço o seu comentário e peço para você compartilhar e se inscrever no canal Voz das Nações. Vou ficando por aqui, deixando o meu abraço, fui!